a literatura pode nos ajudar a compreender melhor o presente. O escritor Ítalo Calvino enumera diversas razões em sua famosa obra Por que Ler os Clássicos? Para ele, um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Esta série do Café Filosófico revisitou grandes obras literárias do século XVI ao XX para refletir sobre nossas relações, crenças e descrenças, pensar a ética, a história, o mundo da política e as mudanças sociais que vêm ocorrendo ao longo do tempo. A possíveis leitores. Este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que só elas entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. Uma das mais conhecidas escritoras brasileiras é Clarice Lispector, autora de diversos contos, crônicas e romances em universos fantasiosos e reflexões do cotidiano. Ela nasceu na Ucrânia em 1920. Em 22 veio para o Brasil. Passou a infância em Recife e em 37 mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em Direito. Mas antes disso, muito jovem ainda, ela ingressou na literatura, publicando contos que já lhe trouxeram notoriedade. Naturalizada brasileira e dizendo-se pernambucana, Clarice colocava-se sempre como uma eterna estrangeira. Eu resolvi falar sobre um aspecto que eu considero muito importante, fundamental na obra dela, que é o estranhamento, e mais particularmente o estranhamento no livro A Legião Estrangeira. Bom, estranhamento, estranho, são palavras que a gente usa muito coloquialmente, muito cotidianamente, são palavras que fazem parte do nosso repertório mais diário, né? A gente sempre se refere a alguém que a gente não entende, né? Cujas atitudes a gente não considera normais, entre aspas, como estranho. Mas o que é estranho? Da onde vem a palavra estranho e a ideia de estranhamento, né? Por incrível que pareça, acho que muita gente não sabe disso, estranho tem a mesma etimologia do que a palavra extra, extra com X, né? Extra significa o quê? Fora. E estranho é exatamente isso, é aquele que é de fora, aquele que não pertence, o estrangeiro. Estrangeiro e estranho, na verdade, são palavras sinônimas. Tá? Estranho é aquele que não pertence a um grupo, não pertence a uma determinada comunidade, que se autodenominou grupo por alguma razão, por algum hábito comum que esse grupo compartilha. Então, quem não compartilha desse hábito que esse grupo mantém, é considerado estranho em relação àquele grupo. Então, ninguém é estranho em si mesmo, todo mundo é estranho em relação a alguma coisa, a algum hábito partilhado por uma determinada comunidade que estabeleceu esse hábito como determinante desse grupo. Então, estranho é o de fora, o que não pertence. Por causa dessa ideia de não pertencimento, né, daquele que não pertence a um determinado grupo, é que com o tempo, com a história, foi evoluindo a noção de fora para aquele que é esquisito. Como hoje a gente concebe a ideia de estranho, a gente chama alguém de estranho ou alguma coisa de estranha quando a gente não entende, né, como ela funciona, quais são os hábitos dessa pessoa, qual é o comportamento dessa pessoa, quando a gente não consegue encaixar, né, o comportamento, as atitudes dessa pessoa, a gente diz que ela é estranha. É importante para a gente começar a pensar na obra da Clarice Lispector que a gente compreenda estranho e estranhamento como isso, como algo que é de fora, que não pertence a. Alguém pode ser considerado estranho por um grupo, como eu disse, que partilha determinados hábitos, ou também pode se considerar estranho em relação a vários grupos ou a algum grupo. Na Europa, a gente conhece muitos casos de xenofobia, né, de pessoas que são de um determinado país, de uma nacionalidade,
E vêm imigrantes de outros lugares que querem pertencer àquele país, mas não são aceitos. Tá? Então, eles são considerados estranhos por um grupo X. Ou a própria pessoa pode se considerar estranha, se colocar como estranha. Ela pode até querer ser aceita por um determinado grupo, mas ainda assim se considerar estranha em relação àquele grupo. No caso da Clarice Lispector, eu posso dizer para vocês que ela sofria de ambas as coisas, né? Tanto ela era considerada estranha pelos grupos por onde ela passou, com quem ela conviveu, né? É muito comum pessoas que a conheceram, ou mesmo se vocês virem entrevistas, né, com a Clarice falando, que os outros, que a maioria das pessoas diga, não, ela é genial, ela é fantástica, ela é bárbara, a literatura dela é maravilhosa, mas ela é bem estranha. Você se considera uma escritora popular? Não. Por qual razão? Bom, me chamam até de hermética, como é que posso ser popular sendo hermética? Eu me compreendo. De modo que eu não sou hermética para mim. Bom, tem um conto meu que eu não compreendo muito bem. O Ovo e a Galinha, que é um mistério para mim. Mas a obra dela também dizem, tem alguma coisa muito estranha ali, até um estranhamento fascinante. Porque o estranhamento, ele não só repele, ele também fascina. Aliás, por causa do fascínio que o estranhamento exerce, ele também gera repulsa, porque a gente muitas vezes rejeita aquilo que nos fascina, né? Pelo medo de que aquilo que nos fascina possa nos envolver excessivamente. A gente tem certo medo disso, né? Desse envolvimento muito fatal, muito arrebatador. E eu também posso dizer que ela mesma também se sentia muito estranha em relação a todos os mundos que ela habitou, né? Ela foi mulher de diplomata, ela morou em vários países, ela veio da Ucrânia aos 2 anos de idade, foi para o Recife. Então, além de ser estranha, nesse sentido que eu estou querendo dizer para vocês, ela era principalmente uma estrangeira, né? E estranha e estrangeira são sinônimos, como eu já disse, e ela era uma estrangeira que se manteve estrangeira durante toda a vida, estrangeira no sentido fundamental da palavra, como se ela não pertencesse aos mundos que ela habitou, né? Ela não conseguia se adequar aos lugares que ela habitava e às funções que ela exercia, e eu acho que isso explica, em grande parte, o tipo de literatura que ela produziu. Clarice Lispector teve muitos amigos com quem trocava correspondências, entre eles diversos escritores e artistas. Rubem Braga, Fernando Sabino, Hélio Pellegrino, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, Fernanda Montenegro. Um deles, João Cabral de Melo Neto, revela um pouco sobre ela no poema Contam de Clarice Lispector. Um dia, Clarice Lispector intercambiava com amigos 10 mil anedotas de morte e do que tem de sério e circo. Nisso, chegam outros amigos vindos do último futebol, comentando o jogo, recontando, refazendo de gol a gol. Quando o futebol esmorece, abre a boca um silêncio enorme e ouve-se a voz de Clarice. Vamos voltar a falar na morte? Ela virava as coisas do avesso, ela torcia a compreensão do real. E eu acabei de lembrar de uma outra anedota que contam sobre a Clarice, que uma vez pediram para ela, Clarice, por que você não escreve uma história normal, com começo, meio e fim, como todo mundo escreve? Ela disse, tá bom, eu vou tentar. Aí ela começa com aquele, né, início bem convencional. Era uma vez um pássaro, meu Deus. Tá? Então, foi isso que ela conseguiu fazer com o Era Uma Vez. Né? Ela não tinha esse repertório, esse cabedal que muita gente tem de conseguir falar uma frase com começo, meio e fim. Isso para ela era como se fosse um atentado contra a língua, essa normalidade, essa linearidade da língua. No próximo bloco. Quando eu me comunico com criança,
É fácil, porque eu sou muito maternal. Mais do que descrever situações e personagens, Clarice Lispector nos convida, através de suas palavras, a rever o mundo. Ou melhor, voltar a vê-lo com o mesmo encanto e fascínio que uma criança vê algo pela primeira vez. Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. O adulto é triste e solitário. A criança tem a fantasia, né, solta. Eu quero falar um pouco para vocês sobre o histórico da noção de estranhamento, que já é uma noção antiga na teoria da literatura. Então, no começo do século XX, houve um grupo de estudiosos da literatura na Rússia, chamados os formalistas russos. Talvez vocês já tenham ouvido falar de um ou outro desses teóricos, mas um deles, chamado Viktor Shklovsky, um nome bem complicado, escreveu um livro chamado A Arte como Procedimento, e nesse livro ele falou sobre um conceito que depois rendeu muito para o estudo da literatura, que foi muito polêmico também, chamado ostranenie, em russo, cuja tradução para o português é justamente estranhamento. E ele dizia que o estranhamento, o ostranenie, era um procedimento fundamental para a criação artística, que era um procedimento de singularização, né, de você singularizar, particularizar, individualizar determinado objeto, ou cena, ou pessoa. E a partir desse procedimento de particularização, de singularização, desfamiliarizar a compreensão que se tem dessa coisa, desse objeto, dessa cena, dessa pessoa. O Shklovsky dizia isso, que é pelo processo de singularização que você cria uma desfamiliarização, uma desbanalização, né, uma desautomatização, e por causa disso você conquista esse estranhamento, que é ao mesmo tempo conseguir ver as coisas de fora, né, que é esse estar de fora, não pertencer, e também ver as coisas pela primeira vez. Isso também é um efeito de estranhamento que tem muito a ver com a Clarice Lispector. Ela tinha, nas obras dela, a capacidade de ver as coisas como uma criança, como se ela as estivesse vendo pela primeira vez. E ao fazer isso, ela faz com que nós também, leitores, consigamos ver aquelas coisas como pela primeira vez. Na própria cidade em que a gente mora, nos próprios lugares que a gente frequenta, de repente adquirir um olhar estrangeiro em relação a ele. É tão gostoso, né? O mesmo olhar que a gente tem quando a gente viaja para um lugar que a gente não conhece. E às vezes a gente consegue, pela singularização, pela desfamiliarização, também ver o nosso lugar como estrangeiro, né? É adquirir, mudar alguma coisa na sintonia mental, na sintonia dos sentidos, para conseguir ver as coisas pela primeira vez. E a Clarice conseguia fazer isso, né, na obra dela, e eu acho que, tenho certeza de que isso tem muito a ver com esse olhar de fora, que tem a ver com essa percepção inaugural, infantil da realidade. Esse olhar inaugural, esse olhar estrangeiro, esse olhar de estranhamento em relação à realidade, em relação ao mundo, é também o olhar do espanto. Uma coisa que eu escrevi sobre um bandido, sobre um criminoso chamado Mineirinho, que morreu com 13 balas, quando uma só bastava, e que era devoto de São Jorge, e tinha uma namorada, que me deu uma revolta enorme. Qualquer coisa assim, como o primeiro tiro me espanta, o segundo tiro, não sei o que, o terceiro tiro, coisa, o 12º me atinge, o 13º sou eu.
me transformei no Mineirinho, massacrado pela polícia. Qualquer que tivesse sido o crime dele, uma bala bastava. O resto era vontade de matar. Era prepotência. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com um coração batendo de horror, no nono e no 10º minha boca está trêmula, no 11º digo em espanto o nome de Deus, no 12º eu chamo meu irmão, o 13º tiro me assassina. Porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso, eu durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. O próprio Platão, num dos diálogos dele mais conhecidos, chamado Teeteto, falava da origem da filosofia numa experiência de maravilhamento, né? E muitos outros estudiosos poderiam acrescentar que essa também é a origem da poesia, a origem da arte e até da ciência, né? Quando é que um filósofo se dispõe a filosofar? Ou quando é que um artista se dispõe a criar? Ou quando é que um cientista se dispõe a pensar sobre a realidade? Quando ele estranha a realidade, quando ele se espanta com a realidade. Né? E um filósofo pergunta, mas o que é a vida? Ou, para onde é que nós vamos? Será que Deus existe? Por que existe a morte? Qual é a origem do mundo? Essas são as mesmas perguntas que os poetas também se fazem, também são as perguntas que as crianças fazem, né? Infelizmente, depois que a gente começa a virar adulto e precisa fazer as coisas certinhas, do jeito certo, na hora certa, no lugar certo, a gente para de fazer essas perguntas. A gente para de se espantar cada vez mais com a realidade. Mas daí surge uma Clarice Lispector que fala, não, peraí, essas perguntas ainda estão aí e a gente ainda não sabe responder e a gente precisa voltar a se espantar com essas coisas todas, mas não só com essas coisas misteriosas que ninguém sabe responder, também com as coisas do dia a dia, né? O Modesto Caroni, que é um escritor, um estudioso da obra do Kafka, de quem eu gosto muito, ele diz, o espantoso é que o espantoso não espanta mais. Né? As coisas que deveriam nos espantar já não nos espantam mais porque está tudo tão banalizado. As coisas mais absurdas, a gente passa por elas como se elas não existissem. Eis que para devolver a sensação de vida, para sentir os objetos, para provar que pedra é pedra, existe o que se chama arte. A finalidade da arte é dar uma sensação do objeto como visão e não como reconhecimento. O processo da arte é o processo de singularização, ostranenie, dos objetos e o processo que consiste em obscurecer a forma, em aumentar a dificuldade e a duração da percepção. O ato de percepção em arte é um fim em si e deve ser prolongado. A arte é um meio de sentir o devir do objeto. Aquilo que já se tornou, não interessa à arte. Uma coisa já fechada, acabada, concluída, completa, né, decidida, não interessa ao olhar artístico. O que interessa são as coisas em estado de nascimento, em estado de transformação, em estado de tornar-se, como se elas estivessem nascendo naquele momento, como se as palavras estivessem acabando de nascer, como se a gente estivesse vendo a linguagem brotar, e as coisas de que as palavras falam também brotando a partir do momento em que elas são pronunciadas. É isso que a Clarice faz, que é esse olhar infantil, inaugural em relação ao mundo e através do uso que ela faz das palavras. Que não são só as coisas que brotam pelas palavras que ela usa, mas as próprias palavras brotam a partir do uso que a Clarice faz delas. Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero.
eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever, ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. Sempre mantém esse lugar extra, fora, esse lugar fora do lugar. E uma coisa que se fala muito sobre a obra da Clarice, não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, é a epifania. E o que é a epifania? A epifania, ela é uma palavra que vem da tradição grega, depois ela passa pela tradição cristã, e ela significa, tanto na Grécia Antiga como no cristianismo, revelação. Só que a literatura, a partir do James Joyce, se apropriou desse conceito de revelação religiosa e passou a conceber a epifania como uma revelação banal, uma revelação cotidiana, que é uma transformação pela qual alguém passa desencadeada por uma coisa banal, por uma coisa súbita, repentina e coloquial, sem nenhuma importância aparente, né? E esse efeito de epifania, ele é individual, ele não é coletivo. Então a mesma coisa que para mim pode gerar uma epifania, para você pode não gerar. Dependendo do estado em que eu me encontro, do lugar em que eu me encontro, do momento em que eu me encontro, esse copo pode gerar no meu comportamento uma revelação, uma transformação que eu não podia prever. Né? Sei lá, olhando como o Proust comendo a Madeleine rememora toda a infância dele, e ele não podia esperar que ao morder aquela Madeleine, toda a infância dele sobreviesse, né, ao presente dele. A mesma coisa pode acontecer comigo agora quando eu sentir o gosto dessa água, por exemplo, ou quando eu olho para essa transparência, o efeito dessa transparência sobre a mesa. Isso pode gerar em mim algum tipo de epifania que eu não esperava, mas acontece. Né? Alguma transformação súbita em mim. E isso acontece demais nos contos da Clarice Lispector, nos romances da Clarice Lispector. Vocês vão ver que quase sempre tem um personagem que, diante de uma visão banal, cotidiana, passa por uma transformação. De repente, olho o ovo na cozinha e vejo nele a comida. Não o reconheço. E meu coração bate. A metamorfose está se fazendo em mim. Começo a não poder mais enxergar o ovo. Fora de cada ovo particular, fora de cada ovo que se come, o ovo não existe. Já não consigo mais crer num ovo. Estou cada vez mais sem força de acreditar. Estou morrendo. Adeus. Olhei demais um ovo e ele me foi adormecendo. Ela é, sim, uma mulher à frente do tempo. Ela nunca deixou de ser dona de casa, ela gostava de ser dona de casa. Ela escrevia enquanto ela cuidava da casa. Isso é, para mim, completamente maluco, que ela ficava conversando com os filhos, com a empregada, atendendo o telefone e batendo a máquina nos joelhos. Né? Mesmo com os filhos pequenos e tal. Ela gostava de cozinhar, gostava de cuidar da casa. Então ela não abriu mão disso, mas ao mesmo tempo ela trabalhava muito, né? Não quis deixar de trabalhar, e eu acho que ela ajudou muitas mulheres a se assumirem como pessoas que não estão satisfeitas em serem donas de casa, em serem esposas, em serem mães, né? E por isso eu acho que essa personagem, essa mulher de classe média, dona de casa, obediente, supostamente satisfeita com o destino que a sociedade armou para ela, essa mulher é a personagem principal da Clarice Lispector. E é essa mulher que fica aterrorizada por matar baratas, né, por obedecer, por pôr chinelos de noite, né, por fritar um ovo de manhã. É uma mulher que estranha a condição que foi desenhada pelo mundo para ela. Então eu acho que ela
ajuda muitas mulheres, até hoje mesmo, a terem epifanias em relação à própria vida. No próximo bloco. Muitas vezes o amor é sufocante. A Legião Estrangeira é o título do livro de Clarice Lispector, onde ela reúne 13 contos. Em nenhum deles ela fala de mercenários e nem mesmo de legião ou de estrangeiros. Os personagens variam entre mulheres de classe média, adolescentes, crianças, animais, como galinha, por exemplo. Os temas tratam do cotidiano, da família, da infância, da solidão, do tédio. Há em todos eles uma tensão no encontro do eu com o outro, e daí surge uma epifania. Mas onde estaria então a razão do título dado ao livro? No conto Legião Estrangeira, que é o último conto do livro, não há nenhuma referência a essas palavras. Legião Estrangeira é sobre uma mulher que compra um pintinho, né? E tem uma garotinha, fica lá enchendo o saco dela até que a menina vê esse pintinho e aí ela tem uma epifania com esse pintinho. Mas não se fala de legião nem de estrangeira, nada nesse conto. Então a gente precisa interpretar o motivo do livro se chamar A Legião Estrangeira. O que ela faz? Ela estranha esse termo legião estrangeira e ela compreende legião estrangeira não nesse sentido de mercenários, né, de quem é pago para guerrear, mas no sentido literal. Legião, milhões de pessoas, né, bandos, multidões de pessoas, todas estrangeiras. Né? A legião estrangeira. Quem são essas pessoas que não pertencem? E aí a gente vai ver os personagens do livro A Legião Estrangeira, que é uma legião de estrangeiros. Quem são os estrangeiros no nosso mundo? As crianças. As crianças que toda hora, quando elas querem falar, a gente fala, fica quieto, menino. Você não é adulto ainda. Os velhos são estrangeiros também. Eles também não têm direito de participar. A gente trata os velhos como se eles fossem crianças, né? A gente não fala, sai daqui, você é velho, mas a gente pensa isso e a gente os trata dessa forma. Os loucos são estrangeiros, os adolescentes são estrangeiros e os animais são estrangeiros. Né? Tanto no sentido de que eles não pertencem, como também no sentido de que eles são o outro de nós. Né? E a Clarice tem muito essa capacidade de fazer, pelo estranhamento, com que a gente veja o outro. Esse outro que a gente não quer ver, que são as pessoas diferentes de nós, né? Pessoas que pertencem a minorias quaisquer, e mesmo os animais, a Clarice faz com que a gente veja as coisas da perspectiva desse outro. E a partir dessa visão diferente, a partir do ponto de vista do outro, a gente começa a reconhecer e dar mais valor ao outro. Né? A ampliar a nossa capacidade de trazer o outro, trazer o fora para dentro e levar o dentro para fora. Né? Da gente também ser o fora, da gente deixar de ser partícipe, deixar de ser normal e ver em nós mesmos a capacidade de nós sermos estranhos, porque todos nós somos estranhos, a gente só não quer reconhecer, né? A gente fica abafando, mas nós somos também. Eu quero introduzir um outro conceito muito importante na Clarice, que tem a ver com tudo que eu já falei até agora, que é um conceito, uma palavra que já existia em alemão, mas que Freud se apropriou dela para inserir no pensamento psicanalítico, que é o unheimlich. Unheimlich vem do alemão e significa o estranho familiar. Heim é casa, lar, né, família. É de fora, então de fora do lar, de fora da família. E o unheimlich, o Freud criou esse conceito a partir de um conto do Hoffmann chamado O Homem de Areia, que ele viu nesse conto que esse homem que tinha visões
né, fantasmáticas, assombrosas, ele confundia a ficção com a realidade. E o Freud diz que essa confusão entre ficção e realidade, aí, em toda a teoria psicanalítica, em pessoas que têm problemas com recalque, é esse Unheimlich, que é aquilo que é familiar, mas que a gente recalca, isso na psicanálise. Daí eu não sou psicanalista, não entendo disso, mas estou só falando bem, de uma forma bem geral. A gente recalca aquilo que é familiar, mas com o qual a gente não quer ter contato, porque nos assusta, mas em função de alguma coisa que surge, alguma imagem, o recalcado volta. Né? Então aquilo é familiar, mas ao mesmo tempo nos é estranho, e a gente não sabe mais distinguir os limites entre o real e o imaginário. Na Clarice isso acontece muito, muito mesmo, né? Que coisas que a gente já conhece, de repente ressurgem de uma forma que a gente não conhece. E a gente passa a desconhecer aquilo e por isso aquilo nos assusta. Ao mesmo tempo que nos encanta, como eu já falei, também nos assusta. E é claro que o que é familiar nos assusta muito mais do que o que é completamente distante de nós. O distante a gente fala, tudo bem, fica lá. Mas quando é familiar, aí você fala, não, peraí, está dentro de mim, isso aí eu conheço. Quando você adquire essa possibilidade de ver as coisas com esse olhar inaugural, né, e de ter uma epifania em relação às coisas normais do dia a dia, o que você adquire de verdade é um alargamento do teu horizonte interno para levar em consideração o outro, né, para entender melhor aquilo que é diferente de você. Né? Na vida, o que a gente quer é se abrir para o outro, né? E ter os olhos para aceitar todas as diferenças e diminuir os entraves que separam um grupo do outro. Nunca saberei o que eu entendo. O que quer que eu tenha entendido no parque foi com um choque de doçura entendido pela minha ignorância. Ignorância que ali, em pé, numa solidão sem dor, não menor que a das árvores, eu recuperava inteira. A ignorância e a sua verdade incompreensível. Ali estava eu, a menina esperta demais. E eis que tudo que em mim não prestava servia a Deus e aos homens. Tudo que em mim não prestava era o meu tesouro. São 13 contos. Todos os contos, eu fiz questão de ver, são narrados no pretérito imperfeito, né, que é... estava, falava, fazia, caminhava, andava, que é um tempo verbal que dá muito uma sensação nostálgica, melancólica, né, de rememoração para o que está sendo narrado, que é muito a sensação que a gente tem ao ler os contos da Clarice Lispector. A maioria dos contos, não todos, mas na maioria dos contos, os personagens não têm nome. Tá? Então, cria-se uma espécie de generalização representativa, como se aqueles personagens fossem todos os personagens, quaisquer personagens. Né? Aquela velha de quem ele está falando pode ser qualquer velha, aquela criança pode ser qualquer criança. O pretérito imperfeito também dá essa sensação de alguma coisa que aconteceu com aqueles personagens, mas também pode ter acontecido com todo mundo, porque todos os contos têm essa sensação de uma fábula, uma parábola, como se ela estivesse contando uma história meio bíblica, uma história que não pertence a tempo nenhum e, portanto, pertence a todos os tempos. As histórias praticamente não têm trama. Tá? Então você pergunta, o que acontece num conto da Clarice Lispector? Nada. Não acontece nada. Uma mulher acorda, vai fazer café da manhã e vê um ovo. É isso que acontece. Tá? Nos contos não tem aquelas aventuras, ação, enredo, vários personagens que passam por muitas coisas. Não tem. O tempo ia passando. Nenhuma ideia se trocava. E nunca eles se compreendiam com perfeição. Como na primeira vez em que ela dissera que sentia angústia, e por milagre também ele dissera que sentia. E formava-se o pacto horrível. E nunca
Nunca acontecia alguma coisa que, enfim, arrematasse a cegueira com que estendiam as mãos e que os tornasse prontos para o destino que impaciente os esperava e os fizesse, enfim, dizer para sempre adeus. Talvez estivessem tão prontos para se soltarem um do outro como uma gota d'água quase a cair e apenas esperassem algo que simbolizasse a plenitude da angústia para poderem se separar. Você não vai ter a resposta no conto. A resposta você vai encontrar em você mesmo, se você encontrar e se você conseguir se imbuir desse sentido de estranhamento em relação ao mundo. A Clarice, ela trata dos sentimentos que normalmente a gente entende como só, exclusivamente positivos, como uma coisa estranha, muitas vezes negativa. Por exemplo, o amor. Né? O amor, para as pessoas, para a nossa vida normal, é o sentimento mais positivo, né? O sentimento mais humano, mais solidário, mais construtivo que pode existir, né? Para Clarice, muitas vezes o amor é sufocante, é excessivo, é destruidor, é arrasador. A esperança, né, que também a gente entende como algo que nos redime, que nos salva, né, alguma coisa em que a gente pode se apoiar quando tudo está ruim, para Clarice é um tipo de maldição. E a quantidade de vezes que ela usa o verbo ver e as variações do verbo ver é impressionante no livro, porque ela vê as coisas, ela não olha, ela vê. Uma outra coisa muito bonita nos contos da Clarice é o efeito que tem muito a ver com estranhamento e com epifania, que é o efeito de gratuidade. Que é fazer as coisas sem saber porquê, nem para quem, nem qual é a consequência dessa coisa. Simplesmente fazer porque eu quero fazer, porque é bom fazer, porque aquilo me dá prazer por alguma razão que eu não sei explicar. Né? A gratuidade tem a ver com graça, que é como algo que jorra, que brota, sem motivo nenhum, sem razão nenhuma. Eu não faço as coisas porque eu quero com aquilo obter alguma coisa em troca, mas simplesmente pela graça de fazer, né? Como receber as graças, digamos assim. Embora até hoje não saiba ao certo o que vi, mas sei que vi. Vi tão fundo quanto numa boca. De chofre, eu via o abismo do mundo. O que eu vi tão de perto que não sei o que vi. Como se meu olho curioso tivesse colado ao buraco de uma fechadura e em choque deparasse do outro lado com um olho colado me olhando. Eu vi dentro de um olho, o que era tão incompreensível como um olho. Essa ideia de você olhar a coisa de uma forma tão singular, tão particularizada, que você passa a desolhar a coisa, e no momento em que você desolha a coisa é que você vê a coisa. No próximo bloco. Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta. Tem período de produzir intensamente e tem períodos hiatos em que a vida fica intolerável. É muito duro o período entre um trabalho e outro, e ao mesmo tempo é necessário para haver uma espécie de esvaziamento da cabeça, para poder nascer alguma outra coisa. Se nascer, é tudo tão incerto. Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta. E ela associa muito o nascimento à dor. Porque o nascimento é claro que dói, né? Tanto para quem pare como para quem está nascendo. Mas é o nascimento das coisas e o nascimento das palavras. Na obra da Clarice também sangra. Né? Porque você vê aquela coisa, ao mesmo tempo em que ela floresce e aparece, ela passa por algum tipo de morte. Né? Para a gente poder ver as coisas é preciso primeiro que elas morram, que a gente desconheça as coisas do jeito como elas costumam ser.
A ideia aqui é de que o grande outro de quem a Clarice Lispector fala, esse estranho, né, que a gente não conhece, sou eu mesma, somos nós mesmos. E o grande outro a quem a gente deve dar o nosso olhar, que a gente deve ver, é cada um de nós, né, que deve morrer para poder fazer o próprio parto de uma maneira renovada, inaugural, né, como se a gente estivesse sempre nascendo de novo, né, e vendo as coisas pela primeira vez. Era cedo demais para eu ver como nasce a vida. Vida nascendo era tão mais sangrento do que morrer. Morrer é ininterrupto. Mas ver a matéria inerte, lentamente tentando se erguer como um grande morto-vivo. Ver a esperança me aterrorizava. Ver a vida me embrulhava o estômago. Estavam pedindo demais da minha coragem só porque eu era corajosa. Pediam minha força só porque eu era forte. Desses contos aqui da Legião Estrangeira, cujos personagens não têm quase nomes, o tempo verbal no pretérito imperfeito, a ausência de trama, essa atemporalidade das histórias faz com que os personagens da Clarice sejam, além de serem individuais, de eles terem uma consistência particular, eles também são gerais. Os adolescentes que não têm nome, nesse caso, esses adolescentes apaixonados pela angústia, são todos os adolescentes, né? A menina, a Sofia, que desafia o professor, ela é todas as crianças espertas, né, que estão tentando se encontrar em algum lugar. Então, eu acho que por causa dessa representatividade mais geral dos personagens, você vai reencontrar esses personagens em várias obras da Clarice. E são também, como eu tinha falado, personagens todos que não encontram o seu lugar, né, dentro de um círculo estabelecido qualquer. Eu acabei a novela. Que novela é essa, Clarice? História de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. Mas a história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. O cenário dessa novela é em É Rio de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Onde é que você foi buscar dentro de si mesma? Eu morei em Recife. Eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos, no Campo São Cristóvão. Uma vez eu fui lá e peguei o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Então, a Macabeia, né, ela é uma nordestina que é, nos anos 70, que é quando o livro se passa, que é alguma coisa mais estrangeira do que ser uma nordestina pobre no Rio de Janeiro, né? Pior, quase igual ser uma ucraniana pobre em Recife, quando a Clarice chegou aqui, né? Até pior ainda. E a Macabeia é uma mulher completamente sem lugar, né? E ela tenta ser, o máximo que ela pode pensar em ser é uma datilógrafa, e nem isso ela consegue, porque ela mancha todos os papéis, né? Onde ela datilografa, ela erra tudo, né? Ela não, absolutamente uma mulher sem lugar. Ô, Macabeia, desse jeito não dá. Olha aqui, tudo sujo, cheio de furo, gordura pra todo lado. Desse jeito nós vamos ter que despedir você. Seu Raimundo, o senhor me desculpe o aborrecimento. Clarice Lispector escreveu um romance angustiante e, ao mesmo tempo, intrigante. A Paixão segundo GH, uma personagem que se encontra mergulhada em reflexões. Já no início do livro, ela diz: estou procurando, estou tentando entender.
Estou procurando. Estou procurando. Estou tentando entender. Tentando dar a alguém o que vivi, não sei a quem. Mas não quem ficar, como que vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não saber como viver, vivi uma outra? Essa mulher da Paixão Segundo GH, essa que é a dona de casa, que vai no quarto da empregada e lá ela vê uma barata e ela fica diante da barata, é esse outro. Não tem nada mais outro em relação a nós do que uma barata. Como se fosse o outro radicalizado, né? A estrangeiridade em estado puro. E o que a GH, que é uma mulher sem nome, né, faz em relação a esse outro puro, o outro total, absoluto? Ela come. Né? Depois de muito tempo, ela tem o risco, ela assume o risco de comer a barata. Que ela incorpora o máximo de outridade possível para dentro dela. E só a partir desse reconhecimento do outro, do mais obscuro possível, do mais distante possível, é que ela consegue se encontrar. Que é, de novo, a história de morrer para nascer. Ela só consegue nascer como mulher, aquela dona de casa tão morna, quando ela engole uma barata. Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu tô morta. Tô falando de meu túmulo. Clarice veio de um mistério e partiu para outro. Ficamos sem saber a essência do mistério. Ou o mistério não era essencial. Era Clarice viajando nele. Era Clarice pulindo no fundo mais fundo, onde a palavra parece encontrar sua razão de ser e retratar o homem. O nosso Café Filosófico fica por aqui, mas tem muito mais no site da CPFL Cultura. O que eu percebi é que ela era muito fofa, porque se ela não queria despertar isso nas pessoas, porque eu sou uma pessoa muito fofa para poder reparar no ovo, numa barata e fazer as pessoas refletirem sobre isso. Será que essa estranheza da Clarice não é um pouquinho o fato dela ser uma mulher à frente da época dela?